Paz do Senhor, galera da MOB, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Durante essa semana que passamos, nós compartilhamos com vocês vários textos inspirativos, também alguns testemunhos de pessoas que venceram e romperam com seus medos. E nós vamos fazer um apanhado desses textos e vamos fazer hoje uma aplicação de uma rápida palavra que possa falar ao seu coração. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, abra ela comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 26 e o verso de número 37 adiante. Nós estamos gravando esse episódio em uma semana santa, às vésperas da Páscoa, e nós não poderíamos usar um outro texto que não fosse esse. O texto em si não afirma que Jesus sentiu medo, mas quando nós fazemos uma avaliação do contexto, nós vamos entender que Jesus, para não ter sentido medo, no mínimo ele ficou apreensivo acerca daquilo que ele ia passar. E sentiu grande tristeza, sentiu grande amargura, e ele pediu para que os seus discípulos vigiassem com ele, mas infelizmente aquilo que ele teve que passar acabou passando sozinho. Talvez vocês, assim como Jesus, estejam tendo que vencer os seus medos ou estejam paralisados por conta dos seus medos. O medo em si não é ruim. O medo ele nos avisa acerca dos perigos que às vezes estamos para enfrentar. Mas o medo, quando ele nos paralisa, quando ele nos domina, esse medo ele não agrega em nossas vidas. Muito pelo contrário, são setas inflamáveis que são lançadas sobre as nossas vidas para nos paralisar. E a grande pergunta que nós fazemos: como vencemos o medo? De repente nós poderíamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus tentou confiar em seus discípulos, os seus amigos, as pessoas que estavam próximas, mas muitas vezes, assim, de repente, como eu e você passamos, eles não podem nos ajudar, porque eles não compreendem aquilo que estamos passando. Mas Jesus, ele ajoelhou, ele inclinou o seu rosto no chão e ele falou com Deus, que era o seu Pai, que é o meu Pai, que é o seu Pai. E ele entende o que estamos passando e ele entende a intensidade daquilo que estamos passando. Então, como vencemos os nossos medos? Falando com Jesus, falando com Deus, confessando a Ele as dificuldades que temos em enfrentar os nossos medos. Como vencemos os nossos medos na prática? Passando por eles. Mas como passar pelos nossos medos? Alguns estudiosos dizem que quando o medo chega a nos atingir a um nível de fobia, ou seja, um nível que nos paralisa, eles vão gradativamente colocando aquele paciente para enfrentar os seus medos de maneira gradativa, pouquinho a pouquinho, até que de repente ele consiga vencer o seu medo. Uma pessoa que tem medo de voar, ela começa entrando no avião, começa sentando na poltrona e vai chegando ao nível de afivelar o cinto e ouvir o barulho dos motores. E ela vai vencendo gradativamente os seus medos até que ela consiga romper em definitivo e voar. O que nós temos dentro da palavra de Deus é o exemplo de Jesus, que gradativamente, a Bíblia diz que 3 vezes ele foi até Deus, gradativamente, ao ponto dele chegar e dizer assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ou seja, não havia intenção naquele momento no coração de Jesus de romper aquele medo, mas a confiança em Deus fez toda a diferença. Quem conhece o seu Pai confia no que ele pode fazer. Então nós não temos como falar de vencer o medo sem falar do tópico que vamos enfrentar nessa próxima semana, que é confiança. Você confia em Deus? Mais do que isso, você conhece o seu Pai ao nível de você confiar que muitas vezes você vai ter que passar pelos seus medos, mas confiando que Ele está junto com você, segurando nas suas mãos? Bem como o exemplo dos testemunhos que vivemos e lemos no decorrer dessa semana que passamos. Todos têm algo em comum. Todos passaram por situações em que tiveram que romper com seus medos. Nós, assim como Jesus, passamos diariamente por situações que nós temos que romper com os nossos medos. Que Deus te dê força, confiança e que você possa buscar, assim como Jesus buscou, refúgio no lugar correto. Que talvez não seja no seu amigo que não vai entender o que você está passando, mas o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que tem nos sustentado, que nos dá força, que que nos compreende e que nos entende. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida.
para que Deus possa estar junto de você. Se você puder, aonde estiver, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e confesse a Ele, conte a Ele quais são os seus reais medos. E certamente você sentirá a mão de Jesus, a mão de Deus tocando na sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos nesse momento baseado na Sua palavra. Senhor, nós sabemos que o momento que o Senhor passou, as vésperas da Páscoa, foram momentos difíceis, foram momentos que o Senhor, a Tua palavra nos afirma que o Senhor sofreu com angústia. E a angústia era tão grande que o Senhor poderia ter levado à morte naquele momento. E nós cremos, e nós queremos seguir esse exemplo do Senhor, que confessou ao seu Pai os seus momentos de aflição, de dificuldade e de medo. E o seu Pai deu sustentabilidade. Mais do que isso, te deu força, renovou as suas forças. Tal como a Tua palavra nos afirma, nós oramos pelas nossas vidas, pelas vidas daqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando neste momento. E nós cremos que o Senhor também pode ir lá em cada lar, através dessa mídia digital, em cada coração, o Senhor pode tocar, Deus, e nos ajudar a romper e vencer os nossos medos. Nós confiamos em Ti, Deus. E mesmo que nós não confiássemos no Senhor neste momento, nós pediríamos ao Senhor, Senhor, dá-nos fé e convicção para que nós venhamos a confiar mais em Ti e que o Senhor possa nos ajudar a romper os medos e dificuldades que têm tentado travar as nossas vidas. Põe por terra, Senhor, todas as setas inflamadas do maligno. Senhor, põe por terra todas as setas que afrontam as nossas vidas e nos impedem de prosseguir em várias áreas da nossa vida. Senhor, nos ajude a romper, passar pelos nossos medos, não sozinhos, mas confiando que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Gostou dessa palavra? Se ela falou ao seu coração, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. O nosso interesse é que ganhar mais almas para o Senhor. O nosso interesse é de que mais almas sejam consoladas pelo Senhor nesse momento tão difícil. Vença o seu medo, em nome de Jesus.